título em defesa da fé com o tema A Rendição. Judas 14 a 16. São apenas aí 4 versículos, na verdade 3 versículos, né? 14, 15 e o 16. Se você está comigo, diga amém. Eu vou ler na versão revista e corrigida, nesse primeiro momento. Judas 14 a 16. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andam segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela de fato é viva e eficaz. Por isso, usa ela para glorificar ainda mais o teu nome entre nós, permitindo que o nosso coração seja tocado plenamente por toda a direção que ela tem. Esta oração que eu faço mais uma vez com a tua igreja, pelo nome de Jesus. Amém. Eu queria falar hoje sobre, especificamente com base nesses 3 versículos, o desafio de falar sobre a rendição. O que vem à sua mente quando você pensa em rendição? O que tem a ver esse tema com esse texto? Ao estudar a carta de Judas, a gente vê que o versículo-chave é de fato o versículo 3, quando Judas fala, sentiu o desejo de falar a respeito de vós, sobre a vossa salvação, mas fui constrangido, fui impelido a falar sobre a batalha da vossa fé. Como que Judas entendeu que um dos maiores perigos na vida da igreja seria a morte da fé, ou a falência da fé? Será que a igreja, ela tem essa possibilidade? Você se vê em algum momento com a sua fé falida, com a sua fé inutilizada? Você tem vivido tempos em que parece que há uma diferença naquilo que você conhece, com aquilo que você vive. Há muita diferença naquilo que você imagina e pensa, exatamente com aquilo que você consegue enxergar no seu dia a dia. Pensando nesse tema, a rendição, eu queria que nós pensássemos, primeiramente, qual seria a melhor definição? Quando nós olhamos para a rendição militar, de acordo com o Wikipédia, nosso dicionário livre da internet, rendição militar, na terminologia militar, significa a renúncia do controle sobre território, navio, armamento ou alguma fortificação. A rendição, ela pode ser uma rendição sem lesão, pacífica, com bons resultados, ou ela pode ser totalmente extravagante e ruim, ceifando muitas vidas. Eu quero trazer à memória a Segunda Grande Guerra Mundial, iniciada no ano de 1935. Ela só teve a sua primeira fase cessada quando, em maio de 1945, nós tivemos a rendição do exército alemão. Seguido depois, no mês de agosto de 1945, da rendição de todo o exército japonês. Segundo a história, quando houve a rendição do exército japonês, no navio a bordo, chamado navio norte-americano, Missouri, na Baía de Tóquio, estava decretado então em agosto de 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. Vimos ali claramente o que era a rendição. Agora, quando olhamos para esse texto da meditação, o que tem a ver isso? Irmãos, sem rendição não há paz.
Eu fiz referência da Segunda Guerra Mundial para que nós pudéssemos ter um pouco de noção. Foi lançado, se eu não me engano, agora na quinta-feira, um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Está no cinema. A história, ela nos edifica. Porque você pode olhar para o passado e ver o que foi de bom e ruim que os nossos brasileiros, o que o povo americano e toda a história da humanidade enfrentou com a chegada da Segunda Guerra Mundial. Agora há pouco, quando nós tivemos a morte desse general do Irã, nós aí tivemos muito bafafá, mais uma vez, muito forte, a ideia da iminência da Terceira Guerra Mundial. Mas o que pensar sobre rendição quando eu faço essa afirmação? Sem rendição não há paz. O que Judas queria tratar? E ele começa agora no versículo 14, eu vou abrir aqui na NVI para os irmãos acompanharem comigo. Nós lemos Judas 14, 15 e 16. Ele diz: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos. Judas está tratando aqui sobre a ideia do juízo final. Parece que para nós cristãos brasileiros a coisa ainda fica um pouco mais amena, porque se você não mora no centro ou nas capitais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, as grandes capitais, você não sente tanto, parece às vezes, essa sensação dessa guerra. Hoje, quando nós voltávamos de Cabo Frio, a primeira pergunta do meu filho Arthur era assim: pai, nós vamos por onde? Eu quero ir pela ponte Rio-Niterói. E eu confesso que quando nós somos pelo arco metropolitano, mas a princípio a decisão em ir pelo arco metropolitano foi porque ouvimos o conselho de um sargento da polícia militar, amigo do meu cunhado, que falou que durante o dia o arco metropolitano ainda estava melhor do que passar pela linha vermelha. E ainda citou ainda uma morte de uma jovem aqui, de Volta Redonda, que teve a sua vida ceifada na linha vermelha com uma bala perdida, há cerca de 2 semanas atrás. E eu decidi vir pelo Rio, nós oramos, queria também ver um pouco ali a ponte Rio-Niterói, mas há uma guerra instaurada nas capitais. Quando você vai daqui para o Rio, a primeira preocupação que se tem é com segurança. E quando nós olhamos essa questão, nós nos esquecemos da batalha e da guerra que a igreja vive. Nós temos vários textos na Bíblia que vão falar dessas questões. Nós vemos, por exemplo, Paulo dizendo à igreja em Efésios capítulo 6, no versículo 12, que a nossa guerra, o nosso conflito, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. O texto é claro em dizer. Acompanhe comigo aí, vamos dar uma refrescada na nossa memória. Efésios 6, 12 e 13. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. E aí, se nós pararmos, vamos ler mais um texto, inclusive está pertinho aqui. Vamos ler, 1 João 5. 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Paulo escrevendo a carta aos Romanos no capítulo 7. Paulo escrevendo a carta aos Gálatas, ele diz que há um conflito entre o espírito e a carne. Além de nós termos essa guerra externa, há uma guerra interna entre nós. E ele diz que essa terra é provocada por hostes da maldade, espíritos demoníacos. Você já ouviu alguém que sai de casa e quando ele volta de casa ele fala assim: rapaz, que luta que foi hoje? O que foi, irmão? Qual foi a sua luta? Aí eu vi 40 demônios. Tinha demônio de roxo, tinha rosa, tinha... Alguém já ouviu falar aí que saiu e viu demônios? Mas a Bíblia diz que há uma ação demoníaca, com hostes espirituais da maldade. A Bíblia diz, e Paulo alerta a igreja, que o mundo jaz o maligno, mas que Deus nos livraria do dia mau.
A Bíblia diz que há uma doutrina de demônios sendo ensinada e semeada dentro da igreja. 1 Timóteo capítulo 4, 1 a 5. Ensinos que vão contradizer a autoridade da palavra na minha vida e na sua vida. E essa guerra, ela ainda acontecerá, segundo a palavra de Deus, até que Jesus volte. Enquanto Deus não determinar o fim de todas as coisas, enquanto Satanás não for preso, como diz o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 15, quando o apóstolo vai falar da derrota de Satanás, quando ele vai falar do julgamento final, o versículo de 11 a 15 de Apocalipse capítulo 20, fala desse juízo imposto por Deus a Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Essa batalha sorrateira, invisível no mundo natural pelos olhos humanos, mas que pelos olhos da fé está o tempo todo se levantando contra nós. Nós precisamos ter uma visão que seja uma visão segundo o coração de Deus. O texto base da mensagem é Judas, e eu, como disse, e quero reforçar aqui, olha o texto-chave da carta do apóstolo Judas, o versículo de número 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Judas queria falar sobre o benefício da salvação. Judas queria falar da vida eterna, da morada celestial, daquilo que Deus preparou para mim e para você, da noção de que a vida é muito mais daquilo que nós imaginamos e pensamos. Paulo chega a ser arrebatado por Deus, e a Bíblia diz que ele vai ao terceiro céu, e Paulo diz: vi coisas indizíveis ao homem, quisera eu poder partir e estar no seio com Deus, lá no céu com o Senhor, mas pesa em mim ainda estar entre os irmãos. Enquanto Deus não determinar o fim dessa luta, a pergunta é: o que nós temos feito? Agora olha a parte B do versículo 3. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu, pela graça de Deus, há muito tempo eu não ouço da boca de um irmão isso, mas eu já ouvi algumas vezes a pessoa falar assim: pastor, eu não tenho fé. E confesso que quando a gente ouve isso é duro, porque na verdade talvez o que a pessoa mais quer falar é que ela naquele momento ela não consegue mais encontrar forças para de fato crer que haverá mudança para aquilo que ela espera que mude, seja no trabalho, seja na escola, seja na sua saúde e seja no seu crescimento espiritual. Só que a Bíblia vai dizer que isso é impossível à igreja. Porque Deus, sabendo que há uma necessidade, ou um pontapé inicial, daquilo que se estabelece com vida com Deus, é a fé. E em Romanos 12, versículo 3, na última frase, Paulo vai dizer que a fé, ela foi dada a cada um de nós. Que a Bíblia diz que ali nesse texto, que a fé ela foi dividida, ela foi colocada em uma medida para cada um de nós. E para que eu e você entendêssemos melhor isso, Paulo agora não mais os romanos, mas a igreja em Corinto diz que a fé é um dom de Deus, um presente. Deus, ele te dá a fé e ele dá uma medida de fé. Então você vai, pela graça de Deus, receber uma medida de fé, para que essa medida de fé te posicione justamente no lugar onde Deus deseja que você esteja, ou que pelo menos você reconheça que aonde você está, no que você está vivendo, se tem de Deus ou não. E aí quando eu olho para esse tema, a rendição, e faço essa afirmação: aonde não há rendição, não há paz, eu preciso posicionar você, como igreja do Senhor, a esse nível que Deus colocou a igreja. A igreja está estabelecida numa terra onde Satanás ainda tem o seu governo. A igreja está posicionada nessa terra criada por Deus, onde Satanás tem intervido e gerado cada vez mais impiedade no coração do mundo. Quantos são os lugares que você vão
e que você vai, e que Deus permite que você visite, e você vê impiedade o tempo inteiro. E às vezes eu fico pensando como é que nosso coração se coloca diante disso. O que Judas vai colocar aqui, e há um questionamento, porque essa profecia do versículo 14, da carta aos Judas, ela não se encontra em nenhum outro lugar. Esse texto que você está lendo, ele não tem em nenhum outro lugar. Só aqui em Judas que está esse texto. E eu quero repetir aos irmãos, que é o versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com seus milhares de santos. Agora eu quero que você acompanhe comigo o mesmo texto, e eu vou ler também na NVI, que eu quero fazer uma afirmação, e eu não quero que ela saia do seu coração. Na NVI, o mesmo versículo 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Olha que essa promessa dada por Judas, ela não acontece apenas na época e na geração de Enoque. Ela está acontecendo em nossa geração. O Senhor virá. Ele veio, mas voltará. Enoque aqui não é o filho de Caim, descrito em Gênesis capítulo 4. Enoque aqui, ele é a sétima geração de Adão. Enoque aqui é o profeta, descrito em Lucas 3,17, que foi da ascendência de Jesus. Ou seja, Jesus é descendente de Enoque, porque Enoque é descendente de Adão. Adão agora já transformado. Quando nós olhamos a postura de Deus em relação a Enoque, nós conseguimos ver a graça de Deus colocada no coração desse homem, e há muito a se dizer sobre isso. Há um questionamento, por exemplo, porque segundo os historiadores da igreja, Judas está fazendo uma descrição de um livro apócrifo, um livro não canônico, conhecido parte por alguns judeus, tido como o livro de 1 Enoque 1,9. Então Judas vai fazer essa afirmação, porque nesse livro apócrifo ele está baseado na mesma profecia que a Bíblia descreve sobre o juízo final. Mas não se é comprovado que essa citação de Judas está de fato baseada nesse livro de 1 Enoque, capítulo 1, versículo 9, já que é um livro apócrifo, um livro não canônico, e você não tem ele na Bíblia. Mas para fonte de estudo e de raciocínio, é interessante. Diferentemente da profecia de Ezequiel, nós veremos aqui que Judas faz questão de trazer essa afirmação, porque às vezes nós esquecemos de que o Senhor que veio, Ele voltará. E que para o juízo final, muita coisa no nosso coração precisa ser entendida, porque isso traz paz, isso traz consolo, isso traz segurança. E eu queria te chamar a atenção sobre a seguinte versão. Acompanhe comigo. E destes, na versão revista e corrigida, o versículo 14 traz assim: e destes profetizou também Enoque. Já na NVI diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Deles quem? Desses apóstatas da fé, descrito no capítulo 4, no versículo 4, porque Judas só tem um capítulo. Olha o versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos, para que este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Judas está fazendo agora uma chamada para que você não perca a ideia de que Deus não trata apenas aqueles que não são igreja. Deus trata a sua igreja, porque quantas vezes nós estamos envolvidos com a relação da igreja e nós olhamos uma pessoa que se reúne conosco ou com alguma comunidade que professa a fé em Cristo, e quando essa pessoa comete um ato de escândalo, a pessoa ainda fala: poxa, mas a pessoa estava na igreja.
Então Deus começa a tratar conosco para que nós possamos olhar a igreja como Deus olha para a igreja. Deus olha para a igreja com graça e misericórdia, sim. Mas é por Ele olhar com graça e misericórdia que Ele faz questão de nos informar que nós precisamos ter cuidado. Quando olharmos para a posição de algumas pessoas que estando no meio de cristãos e com o comportamento deles não são como cristãos. Os apóstolos da fé, eles não apenas eram aqueles que negavam Deus, eles blasfemaram, e nós veremos aqui na frente, no desenrolar da história, mas eu queria trazer 4 pontos interessantes. Como que a rendição proposta por Judas nessa profecia é descrita e nos ensinada nesses 3 versículos de Judas 14, 15 e 16. E a primeira verdade que eu queria apresentar aqui é que a rendição, ela é precedida por uma advertência profética. Acompanhe o versículo 14 comigo. Enoque, diz aí o texto, versículo 14, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Enoque é posicionado como 7 na geração de Adão, porque Deus queria, Judas estava trazendo aqui a diferença de Enoque, filho de Caim, e de Enoque, filho de Adão. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 22, você verá que Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malael, Malael gerou Jared, Jared gerou Enoque. Se você pegar Gênesis 5, do versículo 3 ao versículo 22, você verá essa curiosidade. De fato, Enoque era aquele, e olha comigo, eu quero frisar 2 versículos, 22 e o 24, de Gênesis 5. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 24, de Gênesis 5. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O texto vai dizer mais à frente que Enoque agradou ao Senhor. Este era o Enoque que a Bíblia trata, o mesmo descrito em Hebreus 11:5, na galeria da fé, como aquele que agradou ao Senhor, aquele que surge como o profeta da sua geração, e que levanta uma questão que eu e você devemos estar atentos. Deus ainda hoje coloca e propaga o juízo final que está sobre toda a terra. A igreja precisa conhecer e entender que a rendição, ela é precedida por uma advertência profética, ou seja, a igreja nunca ficará sem conhecimento. A ideia é que enquanto há essa batalha no mundo espiritual, haverá um momento que chegará o fim. E quando Deus decretar esse fim, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, ou Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2, quando Deus fala sobre, através de João, da nova Jerusalém, irmãos, nós não podemos abrir mão de batalhar pela fé. O que você tem feito com a palavra que Deus tem trazido ao seu coração? Como ficar sem a palavra de Deus? E eu queria destacar nesta noite essa primeira verdade no versículo 14. A rendição é precedida por advertência profética. Desde a época de Enoque até os dias de hoje, Judas faz menção de que ainda hoje nós precisamos entender as palavras da profecia. Quantas são as vezes nós abrimos mão de entender o que a palavra de Deus tem para o nosso coração? E quando Judas traz e faz menção dessa verdade iminente sobre o perigo da apostasia da fé, quando Enoque é chamado por Deus para destacar de que o Senhor vem, não no meu tempo, não no seu tempo. Quantas vezes nós ouvimos de 2000 não passarás? Ainda hoje eu lembro daquela virada do milênio,
o problema que se teve com a internet, os programas que iam girar por uma questão de programação. E o ano 2000 passou. A grande questão não é se nós vamos passar de 2030, 2100. A grande questão é quando nós estamos vivendo em nossa geração e nós nos atentarmos para aquilo que a palavra de Deus nos chama. Será que hoje nós estamos atentos ao que Deus tem destacado na palavra para que o nosso coração fique atento de que há um juízo, de que Deus que é justo está e permanecerá justificando aquele que são seus? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós não devemos temer, porque Judas nos alerta como profeta que muitos que se infiltraram na igreja vão entender que vão receber julgamento. Mas nós, pela graça do Senhor, estamos dentro daquela palavra de João capítulo 5. Todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida. Aqueles que creem, aqueles que receberam o dom da fé, estão fora desse juízo final. Deus não está falando destes, e nem para estes a priori. Aliás, perdão, Deus não está falando destes, mas Deus está falando para estes. Como separar aqueles que são apostas e não apóstatas da fé? Aqueles que se desviaram. Quantas vezes você vê pessoas que ficam na igreja 5 anos, 10 anos, e de repente a pessoa abandonou a fé? Muito se questiona se eles se converteram ou se eles haviam estado convencidos. Será que eles gostam da religião ou eles de fato se converteram a Cristo? Irmãos, a gente sabe que quem salva é Cristo. A obra é operada pelo Espírito enviado por Cristo, que é o Espírito Santo. A Bíblia é clara em dizer que Jesus nos convence, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Judas coloca de forma clara. Vejam, parte B do versículo 14. O Senhor vem com milhares de seus santos. Ou seja, a rendição ou juízo final não pode ser para nós um discurso alarmista, sensacionalista, e muito menos de enredo apocalíptico para cinema. Deus não quer que se faça uma festa com isso, mas isso deve pesar o meu coração no sentido de nós orarmos uns pelos outros, para que o nosso coração se mantenha cada vez mais sensível às coisas de Deus. Eu estava com a Rita e o pastor Jorge, na sexta-feira, ele nos levou numa hamburgueria em Cabo Frio. Um lugar bem diferente, era uma casa onde tem um ateliê de arte, de música, e ali foi uma noite agradável. Mas eu lembro que nós conversando, eu, a Neire, a Rita e o pastor Jorge, ele falou comigo uma coisa que mexeu com o meu coração, diz assim: parece que às vezes a igreja perdeu a noção da intimidade com Deus. Eu sinto que às vezes as pessoas estão de alguma forma querendo violentar esse nível de intimidade com Deus. Parece que estar na presença de Deus ou conversar com Deus é como se fosse você decidir no shopping, no mercado. Eu vou lá e faço. Não há nenhum senso de reverência. Parece que se perdeu a noção de Provérbios 1:7. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus é este que nós servimos, que é santo e é poderoso, mas que tem o seu nome vulgarizado pelo que falamos, pelo que fazemos, não apenas com nós mesmos, mas com aqueles que são de Deus. Porque nesse texto, o que Judas queria falar é que nós precisaríamos entender essa advertência. A rendição tem base por uma advertência profética. Deus é aquele que se antecede. A igreja não pode ser pega no escuro. Nós temos Cristo, Cristo é a nossa luz, Ele ilumina a nossa mente. Nós temos que ter noção disso, porque quando eu tenho noção disso, eu posso falar sobre isso. Você pode pensar sobre política, você pode conhecer muito da sua profissão, você pode ser um bom vendedor, um bom marceneiro, um bom carpinteiro, um bom músico, um bom aposentado, mas Deus espera que você seja um bom discípulo, e como discípulo eu preciso falar, há um juízo final. Porque Deus, através de Judas, agora Ele quer dizer isso. O juízo é certo.
E anunciar é responsabilidade minha e sua. O mundo precisa saber que existe céu, mas também existe inferno. E de que nós, como homens e mulheres de Deus, com muito amor e muita graça, precisamos trazer isso que Judas trouxe. Mesmo para esses que se infiltraram na igreja, há uma palavra profética: ei, o Senhor vem. O Senhor vem. Ele veio, mas voltará. Eu gosto muito daquele texto, Filipenses 1,6. Porque diz: aquele que começou a boa obra em sua vida, irá completar. O texto continua a dizer, Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em sua vida, irá completá-la, até que o Senhor Jesus volte. Ele voltará. Ele veio, mas voltará. Então a primeira coisa que o texto mostra é que a rendição é precedida por advertência profética. Agora, a segunda coisa, o texto diz que a rendição ela é promulgada, ela é ordenada por uma ação justa de Deus. Olha o que está escrito aí no decorrer do versículo. 14 parte B e 15 parte A. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos. Irmãos, após Judas utilizar o exemplo de Enoque como alguém que é ascendente de Jesus, Lucas 3,37 diz, ela está na árvore genealógica de Jesus, a gente pode ver isso em Lucas. Agora, a gente vê que Enoque era um profeta, ele andou com Deus, está lá em Hebreus 11,5. Agora Judas faz questão de falar desse juízo, munido de uma literatura, como eu disse para os irmãos, algumas questionáveis, de 1 Enoque 1,9, que diz que Jesus vem que o Senhor voltará com os seus anjos, mas para julgar a quem? Julgar a todos. E eu volto a dizer que todos são esses. Todos os que não creram, sejam eles infiltrados ou não na igreja, como os apóstatas, ou aqueles que são ímpios, que reclamam. O texto vai nos informar essa condenação. Ele diz: para julgar a todos e convencer todos os ímpios de todos os atos de impiedades que eles cometeram, versículo 15 que eu estou lendo, impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. E quando nós olhamos que a rendição, ela não é apenas precedida por uma ordem profética, ou seja, está na palavra que vai ter o juízo final. Agora nós vemos aqui pelo menos 5 pilares de como a ordenação justa de Deus acontece. O versículo diz: o Senhor vem, ou seja, nós temos certeza do julgamento. Você pode não estar nesse julgamento, você pode não ter noção de quanto esse julgamento vai acontecer, mas o texto é claro: ouçam, o Senhor vem. Por mais que nós achemos que demore, o juízo de Deus é certo, como a luz do dia amanhã. Pode ter certeza disso. Se Deus falou, vai se cumprir. Segunda verdade, que a rendição ela é ordenada por uma ação justa de Deus. Nós temos aqui não apenas a certeza, nós temos os agentes do julgamento. Olha o que está escrito no texto: o Senhor vem com incontáveis milhares de santos. Jesus e João nos falam e nos disseram que no dia do julgamento, os anjos de Deus sempre acompanharam o julgamento de Deus. Lembra quando Deus julgou Sodoma e Gomorra? Quem que Deus mandou lá para tirar Ló e sua família? Foram os anjos. Lembra de Daniel capítulo 7? Que é outro texto apocalíptico na Bíblia. Olha aí comigo Daniel capítulo 7, versículo 10. Daniel 7, 10. De diante dele saia um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Há um julgamento na presença de Deus. Nós precisamos entender esta verdade trazida por Judas. Aqui nós temos a certeza, os agentes, e nós temos a universalidade do julgamento. O julgamento é para todos. Ouçam,
o Senhor vem com milhares dos santos para julgar a todos. Apocalipse não deixa dúvida de que o julgamento virá sobre todos, grandes e pequenos. E quantas vezes nós, por nos esquecermos disso, falamos apenas de um Jesus que é aquele Jesus quase que um mendigo. Que ele não, você tem que vir, aceita Jesus, vem para Jesus. Irmãos, Jesus é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Jesus é a própria palavra, o Verbo encarnado. A igreja precisa restaurar essa pregação de um Jesus autêntico, poderoso, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, que chama o pecador ao arrependimento, que conserta o que está desconcertado, que cura aquele que está doente. Por isso eu preciso saber que há uma certeza de julgamento, há um agente de julgamento, há uma universalidade de julgamento. Todos os que não creem. Por isso eu creio que a tempo e fora de tempo, Deus tem usado a sua glória para revelar ao pecador a sua santidade e o seu senhorio. A Bíblia diz que se o homem calar, as pedras clamariam. Irmãos, Deus não depende de nós. Deus não depende de nós. Deus depende dele mesmo. A Bíblia não é um livro a respeito de mim, mas é a respeito dele. E eu, como criação dele, me vejo nele, porque é assim que ele me restaura. Mas aí eu vejo que há uma transparência no julgamento. O Senhor virá para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Ou seja, nós podemos entender isso. O julgamento é transparente. Haverá uma confrontação. Ninguém será condenado sem saber o porquê está sendo condenado. A igreja precisa se levantar como aquela que é detentora da palavra, para revelar que há um juízo sobre a terra, para aqueles que negam a Jesus como o Senhor. Quantas vezes a perseguição vem dentro da nossa casa, e quando eu digo dentro da nossa casa, é dentro da nossa família. Ou será que é só eu que sofro isso? Pessoas que vão usar palavras da Bíblia para nos afrontar, como se nós fôssemos servos alheios a nós mesmos e servíssemos apenas uma religião, que cada um tem o seu nome, seja batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, metodista, e não nos esquecemos deste nome que está acima de tudo e de todos. Descrito aqui em Judas 4, esses que se infiltraram, homens ímpios, e que negaram a graça de Deus, negando Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, o salário do pecado é a morte. O pecado está à porta e nós precisamos entender, não apenas a certeza, os agentes, a universalidade e a transparência do julgamento. Há uma manifestação aqui da justiça do julgamento. O texto diz: o Senhor virá para julgar a todos, convencerá dos seus atos perversos, dos insultos que pronunciaram contra ele. A justiça de Deus se baseia no fato do pecador que viveu de forma ímpia e insolente. Olha o versículo de número 16. 15 e 16, para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram e disseram contra ele. Como é bom poder olhar para trás, e para nós que somos igreja, ver que um dia Jesus nos resgatou disso. Nós estamos fora da corrente da impiedade. Deus nos leva a não apenas entender, mas experimentar e viver. O quanto que essa graça nos faz viver a diferença que Deus faz na vida daqueles que foram resgatados por ela. Já pensou o que seria de mim e de você, se nós não tivéssemos nenhum lembrete da história daquele dia que Jesus me resgatou, que resgatou você? O que nós temos feito com essa vida que não é nossa, que é dele? Porque nós prestaremos conta. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz que quando o justo morre, ele entra em descanso, mas as tuas obras o acompanham.
Parece que ele está lembrando 1 Coríntios 15, 57, diz: sabei que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus é Deus trabalhador e aqueles que servem são trabalhadores. Precisamos orar para que a igreja seja mais trabalhadora. Lembra de Provérbios? Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. A igreja precisa ser mais ativa. Como que tem sido a sua conduta frente aos desafios que a impiedade da nossa geração tem nos trazido? Você tem sido um homem ou uma mulher de fé? Porque o grande problema é nós nos esquecermos do arrependimento do pecado, porque o pecado assedia o nosso coração. Quando aquela mulher prostituta é colocada diante de Jesus, porque ela foi pega em adultério, e Jesus pega e fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Pergunto, tinha alguém ali que não tinha pecado? Jesus. E por que ele não atirou a pedra? Porque quantas vezes nós vemos irmãos tacando pedra em outros irmãos. E o pecado daquele irmão deveria nos constranger a orar para que aquele irmão seja liberto, para que ele possa voltar, porque há pecados, irmãos, que é como se fosse um poodle zero, um cachorro que você quase coloca no bolso. Você já viu alguém repreender alguém pelo pecado da gula? Você vai num rodízio, o cara come, e se ele pecar na gula, a gula faz você rir. O pecado de deixar de congregar com os irmãos. Hebreus 10, 25. Não deixei de congregar, como é costume de alguns. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Como que eu vou viver em união contigo se eu abro mão de congregar com vocês? O nosso culto público é uma vez, um domingo. Se você perder um domingo, 7 dias. Mas quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós não podemos perder essa ideia. Porque nós temos que ter comunhão com o Senhor, mas também comunhão com aqueles que são do Senhor, porque somos igreja, somos família. Família anda junto, mas de que maneira? Despertada, de que mesmo que há uma impiedade fora da igreja, que mesmo que há um risco de apóstatas da fé, doutrina de demônios tentando invadir a igreja, que crente não pode sofrer, que se você está doente é pecado, que se você tiver fé você vai ser curado, Deus é obrigado a te curar, e você só é feliz se Deus te curar. Irmãos, a vida é muito mais do que isso. E não vou pregar sobre isso hoje, mas você olha para a vida do apóstolo Paulo, e ele orou pedindo a Deus cura, e o que Deus falou com ele? A minha graça te basta. Paulo prega na igreja por 3 horas, e a igreja lotada. Aí um homem estava na janela, Eutico, ele cai, morre. Paulo continua pregando, acaba o culto, Paulo vai lá e ora, e esse homem é ressuscitado. Agora Paulo pede assim: Senhor, me cura essa doença que eu tenho nos olhos. Tudo indica, né? Paulo chega a dizer: eu vejo tanto o amor da igreja, que se vocês pudessem arrancar os seus olhos e passar para mim, eu sei que vocês dariam. Deus diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A nossa fé não está apenas naquilo que Deus faz por nós. A nossa fé está exatamente naquilo que Ele é. Um Deus que é justo, soberano e continua reinando sobre toda a terra, como um Deus bom, fiel. Por isso é preciso entender que a reedição, ela é precedida por uma advertência profética: ei, o Senhor vem para julgar a todos. Mas é também um julgamento ordenado, promulgado por uma ação justa de Deus. A certeza, a transparência, a universidade. Deus pega todos aqueles que não creem nele. Mas louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que a palavra dele estará sempre ao nosso alcance. E por último, a rendição é publicada para uma advertência profética. Judas 15 nos fala isso: para fazer juízo contra todos e condenar entre eles os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Nós olhamos para esse texto e vemos Judas destacando que a última coisa que nós precisamos dizer é que a rendição é publicada para a advertência profética. A doutrina ou ensino do juízo final não existe para assustar ou nos alarmar, ou muito menos para nos fazer temer. A justiça, a doutrina do juízo final, ela é, na verdade, um esclarecimento
que Deus ele tem e vai tomar conta de tudo o que está acontecendo. Como eu amo aquele texto do Salmo 92, que diz que o ímpio cresce como a erva daninha, mas diz que o justo crescerá como a palmeira, forte. Irmãos, nós como igreja nós temos raízes. A nossa raiz é Cristo. O que faz uma árvore ser forte são as suas raízes. Você quer se fortalecer? Se volte para a palavra. Esteja atento àquilo que Judas nos diz nesta noite. Agora, quem ignora essa advertência? Quando nos damos conta disso, que há de fato um juízo, que Deus vem, e Ele inclusive mostra que obras são essas dos ímpios. O versículo diz: são murmuradores, queixosos da sorte, andam segundo as suas paixões, suas concupiscências, sua boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse, ganância, ego, desprezo. E quantas vezes isso dói o nosso coração, porque parece que às vezes Deus está inerte a tudo isso. Mas irmãos, isso é mentira. Judas sabia que quanto mais se ignora o juízo de Deus, mais ímpias vão se tornando as pessoas e gerações. Afinal, acaba-se a fé, evapora-se a esperança e destrói o amor. Por isso Judas nos traz a advertência. Enoque, que viveu na 7ª geração, e eu quero encerrar dizendo isso, profetizou a respeito desses homens: ouçam, o Senhor vem com milhares dos santos para julgar a todos. Não há como você olhar para esse texto e ver que a rendição é a única saída de você se render a um Deus que chama você a ser confrontado por uma palavra que nos lembra que um dia eu e você se rendemos, porque Jesus nos resgatou. Como eu disse no início, se você pegar e botar lá Wikipédia, o nosso dicionário livre da internet, rendição vai dizer abrir mão do controle. E você vê que Deus, por sua palavra, tirou de nós o controle que nós achávamos que tinham da nossa vida. Quantas vezes a fé precisa ser lembrada nessa pegada? Deus nos coloca por suas mãos no controle da nossa vida pela sua palavra. Eu te pergunto, será que você hoje consegue lembrar no dia que você se rendeu? Porque segundo a Bíblia haverá o juízo final, e muitos ouvirão: venham, acompanhe comigo, Mateus 25, 34. Venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. E às vezes a nossa maior expectativa é para essa vida. Parece que às vezes o cristianismo virou o espiritismo. Já ouviu a pessoa falar assim: viva hoje como se não houvesse o amanhã. Será que a nossa esperança é só para essa vida? Porque a Bíblia diz que se a nossa esperança for apenas para essa vida, nós se tornamos o pior dos pecadores. A vida sobre além da morte, irmãos. A Bíblia diz, e o que a Bíblia diz é verdade: tragada foi a morte pela vitória. Porém a Bíblia trata do juízo, porque aqueles que agora não se rendem a Cristo, e eu conheço muita gente, e eu tenho orado por muita gente, inclusive da minha família, que ainda não são de Jesus, porque nós sabemos que há um céu, mas também que há o inferno. E embora Mateus 25, 34 diz: venham abençoados por meus pais, recebam como herança o reino que o próprio Deus preparou para vocês desde a criação do mundo. Isso é Mateus 25, 34. Porque muitos vão ouvir o que está no versículo 41. Fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E eu queria encerrar dizendo que a questão, portanto, não é se nós teremos que nos render, mas quando nós iremos nos render. Quem se rende hoje, se arrependendo e crendo que só em Jesus nossos pecados são perdoados, nós somos justificados,
e somos renovados a viver uma vida segundo Ele e não nossa. Livres do poder e da ação do maligno. Irmãos, oremos para que não apenas aqueles que nós amamos, mas que toda a nossa geração possa ser tocada por um testemunho que vai a partir da sua vida, sobre aquilo que Deus tem como fazer, para que aqueles a quem você ama se estejam rendidos ao Rei eterno, ao Rei da glória, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu oro mesmo para que o meu e o seu coração esteja sendo incendiado, tocado, para que esse ano seja um ano que você possa contabilizar. A Bíblia diz, aquele que ganhar almas, uma multidão de pecados e serão perdoados. Estamos chamados para serem pescadores. E eu fiquei refletindo, porque quando Jesus inicia o seu ministério, ele começa o ministério após o deserto, ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo vem sobre ele, ele vai para o deserto. Ele sai do deserto, ele vai para a praia. E ele vai chamar os discípulos. Os discípulos, os primeiros discípulos que Jesus chama eram pescadores. E quando você olha uma pesca, você vê tudo que tem envolvido na pesca. A técnica, o tipo de isca, o tempo que se fica para pescar. Depois para trazer aquele peixe para cá, depois você vai limpar o peixe. E eu fico pensando, irmãos, Deus nos chamou para tantas coisas, mas uma delas é que uma vez rendidos na graça de Cristo, pela palavra do Evangelho de Cristo, é ganhar almas para o Senhor. Eu queria que você se sentisse desafiado, uma vez que você é rendida a Cristo, está rendido a Cristo, orar para que Deus possibilite você pregar e ver pessoas rendidas ao Senhor. Talvez você sonhe com a conversão do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu primo, mas tenho orado pelos meus vizinhos. A mensagem profética de Judas em defesa da fé sobre a questão da rendição é mostrar que o controle da nossa vida está na palavra, pela presença do Espírito Santo. Você é chamado a convidar aqueles. Que 2020 seja um ano em que você possa ver sua família rendida ao Senhor. Que seu coração possa crer nisso, porque Deus vai te usar como ferramenta. Ele fala isso. Vós sois meus discípulos, quando estiverem firmes na minha palavra. Deus sonha com isso. Deus nos chama para isso. Aliás, Deus não sonha, né? Nós sonhamos. Deus tem clareza na missão. E que Deus possa chamar você nesta noite a ser alguém que seja um resgatador de vidas. Porque você tem a mensagem do resgate. Você sabe do poder que o Evangelho tem para curar as feridas impostas pelo pecado. Não há prisão que Satanás coloque diante da nossa família que o Evangelho não seja capaz de libertar. E eu oro para que você seja um agente de libertação. Para que muitas pessoas se rendam a Cristo através da sua vida. Deus nos chama para isso. Nós estamos no 4º domingo de 2020. Há muita coisa para se viver.